Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net, muito boa tarde, sou André dos Anjos e está começando mais um programa O que é o Espiritismo. Chegamos trazendo um momento de reflexão, música e a nossa roda de conversa, onde trabalhamos temas voltados às bases da doutrina espírita. Hoje o tema especial, em homenagem ao Dia das Crianças, que foi nessa semana, vamos estar falando de evangelização espírita infanto-juvenil. E quem vai estar conosco, nos ajudando nesse tema, é a nossa companheira de movimento espírita daqui de São Luís Maranhão, Renata Duarte. Renatinha, minha querida amiga, muito boa tarde, seja bem-vinda ao programa Que é o Espiritismo. Boa tarde, Andréia. Um prazer imenso estar aqui nesse programa tão querido já da gente, que já faz parte aqui do nosso dia a dia, e que a nossa conversa seja para a gente fortalecer esses laços da evangelização que tanto ajudam crianças, jovens e especialmente nós evangelizadores. Meus queridos, tema importante, muito necessário da gente conversar, e é a nossa forma que encontramos de homenagear as nossas crianças e a nossa juventude. Mas agora vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem da criança ao homem. Olhando as crianças maltrapilhas que perambulam sem rumo pelas ruas das grandes cidades, ficamos a imaginar qual será a mensagem que seus olhos tristes e melancólicos trazem aos homens. Se pudéssemos registrar seus apelos, talvez ouvíssemos seus gritos silenciosos a nos dizer: construíste palácios que assombram a terra. Entretanto, se me largas ao relento porque me faltem recursos para pagar a hospedagem, é possível que a noite me enregele de frio. Multiplicaste os celeiros de frutos e cereais, garantindo os próprios tesouros. Contudo, se me negas lugar à mesa, porque eu não tenha dinheiro a fim de pagar o pão, receio morrer de fome. Levantaste universidades maravilhosas, mas se me fechas a porta da educação porque eu não possuo a chave de ouro, temo abraçar o crime sem perceber. Criaste hospitais gigantescos, no entanto, se não me defendes contra as garras da enfermidade, porque eu não te apresente uma ficha de crédito, descerei bem cedo ao torvelinho da morte. Proclamas o bem por base da evolução. Todavia, se não tens paciência para comigo, porque eu te aborreça, provavelmente ainda hoje cairei na armadilha do mal, como ave desprevenida no laço do caçador. Dizes que eu sou o futuro, não me desampares o presente. Dizes que sou a esperança da paz, não me induzas à guerra. Dizes que eu sou a promessa do bem, não me confies ao mal. Não espero somente o teu pão, dá-me luz e entendimento. Não te rogo apenas brinquedos, peço-te bons exemplos e boas palavras. Não sou simples folha seca rolando ao vento. Sou alguém que te bate a porta em nome de Deus. Em nome de Deus, que dizes amar, compadece-te de mim. Ensina-me o trabalho e a humildade, o devotamento e o perdão. Compadece-te de mim e orienta-me para o que seja bom e justo. Ajuda-me hoje para que eu te ajude amanhã. Não te peço o máximo que alguém talvez te venha a solicitar em meu benefício. Rogo apenas o mínimo do que me podes dar, para que eu possa viver e aprender. Voltamos após um momento de reflexão, convidando você a participar do programa. Mande a sua dúvida, a sua pergunta sobre a doutrina espírita. No final do mês, temos especial Pergunta dos Ouvintes, comigo e Isabela Martins. Mande aqui pela Web Rádio, no espaço de recados, ou nas redes sociais do Grupo Divulgar,
Aproveita, segue a gente e fique informado de toda a programação, que você já sabe que é 24 horas no ar, todos os dias da semana, tanto na web rádio como no nosso aplicativo, que você baixa gratuitamente. Agora vamos dar início à roda de conversa de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Como falei na abertura, o tema é evangelização espírita infanto-juvenil. E aí, Renatinha, para a gente começar, eu peço para você explicar para todos nós o que é essa tarefa que existe nas casas espíritas. A evangelização infanto-juvenil é o momento em que a gente consegue acolher a criança e o jovem para que desde muito cedo ele passe a ter o contato com as verdades da doutrina. Porque, na verdade, a doutrina espírita, ela não traz nada de novo, né? Ela, na verdade, vem explicar de uma forma mais ampla o Evangelho de Jesus. Então, olha que gostoso é a gente conseguir proporcionar desde a tenra idade com que essas crianças, esses jovens consigam ter esse entendimento. Quanto de nós, adultos, depois que conhecemos a doutrina espírita, não nos perguntamos: poxa, se eu tivesse sabido disso mais cedo, quantas coisas eu teria feito diferente na minha vida? Né? Então, a evangelização espírita, ela vem no sentido de acolher esse espírito reencarnante desde cedo, para que ele já tenha essa base já nos seus primeiros passos na jornada reencarnatória. Então, a gente está num período de transição planetária, nós estamos vivendo tempos delicadíssimos, e desde criança, desde pequenos, nós estamos tendo mais contato com crianças que têm sérias complicações emocionais, mentais, a própria ansiedade, depressão. E quanto mais a gente acolhe esse espírito, quanto mais cedo nós podemos acolhê-lo e mostrar para ele que a vida é muito mais ampla, porque é isso que a doutrina espírita traz, mostra para a gente, dá para a gente um novo olhar sobre a vida, como se a gente colocasse óculos assim e observasse sobre outro prisma, né? Então a evangelização espírita é esse sol que ilumina, né, a nossa vida de espíritos adultos, né, nessa encarnação, né, de seres que já estão um pouquinho mais aqui, já renascemos um pouco a mais, e das crianças e dos jovens. Então, se alguns de nós, a gente às vezes, pais e mães, a gente pode perguntar: mas será que não é muito cedo? Será que eu não preciso deixar ele decidir? Poxa, será que a gente faz isso com a escola também? Será que é cedo para ele ir para a escola? Será que eu vou deixar ele decidir se ele quer aprender inglês, francês ou, sei lá, alemão, quando ele tiver 16 anos? Né? Será que eu vou esperar ele decidir que ele tome as vacinas da meningite, ou eu vou ofertar isso para o meu filho, já sabendo que isso é importante, né? Então a evangelização vem como esse antídoto, né? Como essa vacina para muitas coisas que a gente tem visto na sociedade e que tem nos chocado bastante, né? Então nós não sabemos os espíritos que vêm através de nós, né? Mas nós sabemos que, por estarmos num período de transição planetária e nós, como espíritas, já termos a dimensão do que significa isso, é natural que através de nós venham seres que necessitam de maiores cuidados, que necessitam desse acolhimento desde cedo, porque muitas vezes a gente, é claro, tem aquela certa ilusão, ou às vezes o desejo, né, de que nós, enquanto famílias espíritas, nós vamos ter aquele anjo e a gente vai ter reencarnação no nosso lar daquele ser que já está completo, que vem para realizar a transição planetária e resolver, quando na verdade não. Nós estamos aqui, grande maioria das famílias, como famílias ainda que estão vivenciando muitas dores, né, e que a doutrina espírita vem para ser esse bálsamo, né, nessas dores, e especialmente no coração desses espíritos que estão retornando à carne. E Renata, e qual é a idade que abrange, qual é o público, de que idade é a idade que abrange a evangelização? Essa pergunta é bem legal, Andréia, e na verdade, atualmente, essa idade ela vai desde a barriga,
né? Na verdade, a gente costuma dizer, e eu realmente, assim, eu não vou me lembrar onde eu li essa frase, e se ela é espírita ou não, me perdoem, mas dizem que até 25 anos antes daquela mãe e daquele pai quererem ser pais, eles já têm que estar num processo evangelizador, né? De si mesmos. Sim. Então, desde a barriga, né, da gestante, daquele bebezinho dentro da barriga da mãe, hoje já é possível iniciar o processo evangelizador, né? Então, atualmente a gente conta aqui no município de São Luís com algumas casas espíritas que já fazem evangelização de bebês, e a evangelização de bebês, ela inicia desde o útero, desde a barriga da mãe, e isso se estende até os 21 anos, mais ou menos, e a partir dos 21 anos, esse jovem, ele passa, então, para os estudos próprios da casa, como o ESG, o NEP, o MEP, né, e por aí vai. A vida toda e várias vidas juntas, né? Porque o estudo não para, o conhecimento não para, né? Então é desde a barriga, viu? Porque aquele ser já está ali, né? Já está no processo, né? E de onde é que vem essa certeza de que é importante e necessário evangelizar desde o berço, desde esse período intraútero? É porque a primeira parte de que se desenvolve dentro do feto são as emoções, as reações, né, que é o nosso mesencéfalo, que é o cérebro do meio, que é o cérebro reptiliano, o cérebro dos animais, né, ou melhor, o cérebro dos mamíferos, né, é o segundo depois do primitivo, é o mesencéfalo, que é o cérebro das emoções. Então esse cérebro, desde o bebezinho, ele já existe. Então a evangelização de bebês, ela não vem para trazer, olha, Deus é isso, olha, espírito é isso, isso, aquilo. Não, ele vem para tocar nas emoções, ele vem para evangelizar de uma nova forma, com músicas, com muita ludicidade e especialmente com a presença conjunta dos pais. Eu já participei de uma, é emocionante demais. Eu vi, no dia que eu vi, estava fazendo aquela passagem de Jesus lavando os pés. Então estava lavando os pezinhos dos bebês e as músicas, aquela ludicidade toda que você está falando, é emocionante demais, e realmente para despertar os melhores sentimentos de os pais ali, porque tem que estar, lógico, a presença dos pais, né? O ideal é os dois, mas se só tiver um, é necessário, porque tem que estar lá com a criança, mas realmente é muito lindo, é muito emocionante. E aqui eu quero fazer um parênteses, mandar um abraço para a Rosalina, a nossa companheira, que é uma incansável, viajando todo o interior, implantando evangelização, ensinando os trabalhos para evangelização de bebês. É uma queridona de todos nós, né, Natinha? Uma incansável lutadora pela evangelização e pela família. Um abraço, querida Rosalina, que você sente nosso carinho por você, né, Renata? Rosa é uma estrela cadente nesse estado, e realmente ela se empenha e se posiciona no trabalho de uma forma única, né, e mesmo com todo esse percurso que ela já tem, ela se mantém ainda tão presente e tão atuante, né. Eu acho que é um exemplo que a gente tem que ter, né, todos nós, de trabalhadora. Vamos a um breve intervalo e já que a gente volta, vamos ouvir Evangelizar é Amar, com Dani Medina. O Evangelho ilumina nosso lar, nos ensina a perdoar e amar, nos ensina a fazer a caridade, para a família ter felicidade. O Evangelho ilumina nosso lar, nos ensina a perdoar e amar, nos ensina a fazer a caridade, para a família ter felicidade. Pegue um dia
da semana para o Evangelho fazer, trazer lições para a família, com Jesus e o Espiritismo aprender. O Evangelho ilumina nosso lar, nos ensina a perdoar e amar, nos ensina a fazer a caridade para a família ter felicidade. Comece fazendo uma prece para aprendermos a lição. O Evangelho ilumina nosso lar e nos ensina a usar o coração. O Evangelho ilumina nosso lar, nos ensina a perdoar e amar, nos ensina a fazer a caridade para a família ter felicidade. Veja Jesus em nosso lar, nos abraçando e ensinando a amar. Veja Jesus em nosso lar, nos abraçando e ensinando a amar. O Evangelho ilumina nosso lar, nos ensina a perdoar e amar, nos ensina a fazer a caridade para a família ter felicidade. O Evangelho ilumina nosso lar, nos ensina a perdoar e amar, nos ensina a fazer a caridade para a família ter felicidade. Voltamos após esse breve intervalo, onde eu e Renata estamos conversando sobre evangelização espírita infanto-juvenil. Renata, eu sempre falo para as pessoas, eu não perco essa oportunidade de dizer, gente, vamos ler e refletir bastante sobre a mensagem de Santo Agostinho, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, no item 9, onde ele fala da ingratidão dos filhos e os laços de família, né? Ele fala da nossa responsabilidade como co-criador, da nossa missão, que é de aproximar essa alma de Deus, né? E de que será perguntado a cada pai, a cada mãe, o que fizeste da alma que vos foi confiada. Eu tenho amigos que dizem que isso aí fica todo o tempo gritando na consciência, diz, Andréia, que hora que tu foi me dar isso, que eu não consigo tirar isso da cabeça. E aí, Renata, é uma mensagem importantíssima essa de Santo Agostinho para nós, nos chamando a atenção da nossa responsabilidade. E aí, com relação a isso, eu te pergunto, o que a evangelização ajuda as famílias com relação a isso, a educação desse reencarnante, a essa aproximação dele de Deus? Bem, na verdade, a evangelização espírita infanto-juvenil, ela nada mais é do que o processo do despertar, né, desse espírito, as verdades que às vezes ele já traz. Porque é comum, inclusive, a gente ver na própria evangelização, pequenininhos que já entendem, já sabem o conceito de algumas coisas, né, e que já tem aquilo muito racionalmente. Então, isso tem sido cada vez mais comum, a gente ter essas criaturinhas que já trazem isso desde cedo. Só que a evangelização não é só um passar de conhecimento, né? Não é só a criança ou o jovem saberem de um conceito, entenderem, compreenderem, mas sim sentir, mas sim tentar vivenciar, entender, raciocinar, para daí passar a sentir e agir. Então a evangelização, ela passa por esses 3 canais, o pensar, o sentir e o agir.
A partir do momento que eu conheço uma nova verdade, ou na verdade entendo, não é uma nova verdade, mas que eu entendo de uma forma mais ampla um conceito, eu passo a sentir diferente se eu compreendi aquilo. E sentindo diferente, eu ajo no mundo de forma diferente. Então vamos imaginar, pegando esses conceitos da doutrina espírita e o entendimento que a doutrina espírita traz para a gente do Evangelho de Jesus, como Jesus sendo nosso mestre, nosso irmão, o exemplo que a gente precisa ter e imitar. Então vamos multiplicar isso para a quantidade de crianças e jovens que tiverem esse contato e começarem a sentir de forma diferente. E aí a gente vai começar a multiplicar aí esses jovens e essas crianças já adultas sentindo e agindo no mundo de forma diferente, com esse novo entendimento, com essa perspectiva mais ampla sobre a vida. Agora vamos imaginar essas crianças, esses jovens como profissionais, como médicos, como professores, como pedreiros, como grandes ou pequenos empresários, como aquele que faz um sapato. Todos eles, passando por um processo evangelizador, serão seres humanos melhores. Tratarão e farão o seu trabalho, qualquer que seja ele, esse trabalho útil, de uma forma melhor, engrandecendo a sociedade. Então, ele não vai engrandecer somente a sua família. Não se trata só de engrandecer a si mesmo. Se trata em a gente percebendo esses objetivos da evangelização, que nada mais é do que a gente passar esse entendimento de que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Porque isso é o que envolve todo o processo evangelizador. O objetivo, o foco é esse. A grande, todo o sistema da evangelização, o objetivo que envolve é isso, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então o auto-amor, ele faz parte, a observação das nossas atitudes em relação ao próximo e a nós mesmos faz parte do processo evangelizador, e a compreensão do sentir Deus, né? Porque a gente ainda não compreende, não vê Deus, mas nós podemos senti-lo. Então é ter o contato com a natureza, é olhar, mesmo nesse período de pandemia, em que a gente mantém a evangelização em algumas casas, é ter essa troca, é manter essa troca diária ou semanal, né, de atitudes. O que eu fiz de diferente essa semana? No que eu agi de forma melhor hoje que há um mês atrás eu não conseguia fazer, né? Então, poxa, assim, não é algo pequeno, entende? É algo muito grande se a gente consegue perceber que cada pequena gotinha no oceano pode transformar aquele oceano, né? Então esse é o processo evangelizador, e que depende também, obviamente, do evangelizando, da família e dos evangelizadores junto com a casa espírita. Né? Não é só um desses papéis, é cada um fazendo o seu papel. Eu me lembrei agora, Renata, que um dia um virou para mim e disse, ele estava assim, vindo muito eufórico, disse, o que é que você está tão feliz? Ele, tia, hoje eu descobri que eu faço muita caridade, que a aula era sobre caridade, e eu descobri que o fato de eu não jogar lixo lá na escola, que eu estou fazendo caridade com a natureza, estou fazendo caridade com a moça da limpeza, porque eu não estou, né, sujando. Então, assim, é muito importante, no caso, de uma maneira lúdica, a criança aprender que não é algo assim só teórico, longe não, é o dia a dia, como você falou. O fato dela não jogar o papel no chão, ou ela vê um papel no chão e colocar no local certo, que ela está fazendo a caridade para ela, né, para o ambiente mais limpo, para quem faz a limpeza, para o planeta, né, porque a gente está, tudo ali está ligado. Então, é muito bonito ver essa percepção, essa descoberta, e ele dizer, poxa, eu já faço, ou então eu vou passar a fazer, ter uma outra percepção, e vem tudo assim. A gente percebe que não é algo distante, né? É algo que é possível para a realidade de cada um de nós, né? E isso tem muito a ver com a percepção e o estudo
prévio do evangelizador, né? O evangelizador, ele precisa se manter estudando, ele precisa ser também esse que se atenta a esses pequenos detalhes, né? O evangelizador, ele não é só alguém que passa um conteúdo, porque muitas vezes a gente está adiante, a gente observa que alguns de nós podemos escolarizar a evangelização. Pega um desenho, pinta, tal, vai para casa, escreve no da mamãe. Mas precisa ter isso? Com certeza. Mas o que vai vincular essa pintura ao objetivo evangelizador, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Então, esse gancho, quem faz esse propósito, tem que ser a fala e o sentimento e a ação do evangelizador. Muito importante essa tarefa, então, né? Então, como é essa metodologia para a gente conseguir fazer essa ligação, Renata? Para a criança sair com essa percepção de que isso não é só um teórico que ela consiga levar para a vida. Pois é, na verdade, tudo se trata de que a gente precisa, como tudo na vida, de um propósito. Então, eu posso fazer qualquer coisa, né, utilizar qualquer material na evangelização que eu linke com esse propósito que eu quero. Então, por exemplo, eu posso utilizar um balão e eu posso fazer uma brincadeira de balão e dar o balão para as crianças. Como a gente vê em festa, né, infantil. Mas isso tem um propósito evangelizador? Eu só dar um balão? Não, né? Não tem um propósito evangelizador. Eu vou pegar o balão, eu vou levar o balão, eu vou dar para as minhas criancinhas, porque eu vou levar. Legal, que bom. Mas qual é o objetivo evangelizador? Então, eu vou usar o balão, mas então elas vão levar o balão para casa, mas eu preciso dizer por que e o que é aquele balão. Então eu posso pegar o balão e dizer assim, gente, vamos soprar todo mundo esse balão? Vamos lá, vamos ver quem sopra mais. A gente vai soprar até a metade. Sopra o balão, sopra o balão. Vamos amarrar. Olha, agora o balão tá cheio. Olha, deixa eu mostrar esse balão para vocês aqui. Esse balão tá mole, né? Esse aqui não tá cheio. Esse aqui tá cheio. Qual é a diferença que tem entre um e outro? Qual é o que voa? Qual é o que a gente consegue brincar? É esse. E esse aqui tá mole. E aí a gente vai daí fazendo uma relação que o ar é o espírito que habita o corpo. Olha só, né? Então o corpo sem o espírito não é nada, tá morto, ó. Balão não serve para nada se não tiver com ar, né? E quando a gente enche de ar, esse balão toma vida e ele se movimenta com as nossas mãos. Olha que legal. Então a gente não vai ofertar para aquela criança um balão, nós vamos ofertar um conhecimento de uma forma lúdica. E ele vai levar o balão para casa para brincar. E vai contar para a mãe, vai contar para o pai. Aí entra a importância da família no processo. De perguntar, e aí, como é que foi esse balão aí, o quê? Né? Porque aí muitas vezes pode dizer, vou brincar com o balão, mas por que deram esse balão para você? Então é importante ter essas perguntas, né? Que a família participe desse processo. E aí, como foi? Como você se sentiu? Os amiguinhos? E a evangelizadora? Você quer voltar? Quer. Por quê? O que você achou legal? Não quero. Por quê? Vamos lá com a mamãe na semana seguinte? Né? Então é fazer esse link aí. Tá certo. Vamos a mais um breve intervalo e já que a gente volta, vamos ouvir Bom Gigante com Júnior Vidal. Ainda sou criança, muito jovem nesse mundo. Mas e quando eu for criança, disfarçada de adulto? Será que vou levar comigo o mesmo coração que sabia perdoar e cantar feliz canção?
Será que vou saber voar sem tirar os pés do chão? Ou virar um cara adulto, sempre cheio de razão? Sei que ainda sou criança, muito jovem nesse mundo. Mas e quando eu for criança, disfarçada de adulto? Outro dia eu vi histórias na evangelização que Jesus nos ensinava a importância de ser grão, abrindo os braços e ensinando, inclusive a gente grande, que o importante é ser criança pra se tornar um bom gigante. Sei que ainda sou criança, muito jovem nesse mundo. Mas e quando eu for criança, disfarçada de adulto? Outro dia eu vi histórias na evangelização que Jesus nos ensinava a importância de ser grão, abrindo os braços e ensinando, inclusive a gente grande, que o importante é ser criança pra se tornar um bom gigante. Que o importante é ser criança pra se tornar um bom gigante. Sei que ainda sou criança, muito jovem nesse mundo. Mas e quando eu for criança, disfarçada de adulto? Voltamos após esse breve intervalo, onde eu e Renata estamos conversando sobre evangelização infanto-juvenil. Renata, você falou uma coisa importante com esse tempo de Covid. E aí, como estão os trabalhos? Como está essa tarefa de conseguir estar próximo das crianças e passar esse conteúdo, essa vivência? Como é que está isso tudo? Olha, primeiro eu vou falar como evangelizadora, né? Então, logo que começou a pandemia, eu acho que tudo fechou dia 15 de março, 17 de março. Então, a nossa última aula da evangelização presencial foi dia 15 de março do ano passado. E aí, já na semana seguinte, eu falei, não, a gente não pode ficar assim, não vai, vamos ver. Aí, o primeiro que eu comecei a pesquisar era um tal de Hangouts. Juntou todo mundo lá, a gente conversou, não sei o quê, e de lá para cá nós não paramos, né? Então, não houve descontinuidade do processo evangelizador. O que eu percebo? E que foi uma coisa muito legal da pandemia, que nós podemos agregar novos jovens, né? E isso aconteceu lá na nossa casa, né? A pedido da própria Rosalina, que a gente comentou aqui ainda agora, ela pediu para que eu acolhesse a equipe lá do Ismael, né? Da juventude do Ismael, junto com o El, que é o evangelizador de lá. Então, até hoje a gente está nesse vínculo que se fortaleceu bastante. Vieram novos jovens começaram com a pandemia a participar do processo evangelizador, o que é uma coisa bem interessante, né? Agora é desafiador, né? É desafiador porque a gente precisou passar por um aprendizado de uma forma muito rápida e assim... Aprendeu fazendo. Vamos dizer. Porque a gente foi fazendo e foi vendo o que dava certo, o que não dava certo, como que era, o que não era. E a resposta vinha dos próprios jovens, né? De mostrar pra gente se a gente estava indo no caminho correto ou se não estava tão legal, né? O fato é que a juventude é bem eclética, né? E continua firme e forte. Alguns jovens
tiveram já nesse ano, a gente percebeu que alguns jovens cansaram desse método totalmente online, né? Então eles ficam perguntando, começaram a faltar um pouco mais. E aí, sempre perguntando, tia, Renata, quando é que vai voltar o presencial? As escolas já voltaram, né? E na verdade, a ideia, pelo menos isso fica a cada casa espírita, né? No caso da nossa casa espírita, a casa espírita que eu frequento, nós propusemos que começasse após o término das vacinas, da segunda dose dos próprios jovens, né? Que vai ser agora, final de outubro, início de novembro. Mas mesmo assim, esses jovens a gente mantém sempre o contato por WhatsApp, porque outra coisa que é importante, né, para o evangelizador é que ele mantém o vínculo. O que mantém o jovem na evangelização não é o conteúdo só, não é a gente ter um tema diferente, uma coisa, não é só isso, é também, mas não é só. Na verdade, o que mantém o jovem na casa espírita, né, é o vínculo que ele tem com os outros jovens e com o evangelizador. Então, é importante manter esse vínculo. Que tipo de vínculo que é esse? É um vínculo de um irmão mais velho. É um vínculo de alguém que está ali para orientar, para acolher e, ao mesmo tempo, reorganizar rumos que podem estar diferentes, não é um irmão da mesma idade que você vai ficar ali, ele vai te contar e você não vai dar conta daquilo, você tem que estar nesse processo evangelizador como evangelizador o tempo todo, né? Não dá para ser uma pessoa dentro do processo evangelizador e outra quando você está conversando com um jovem no telefone, por exemplo, né? É preciso que você tenha essa congruência. E isso, às vezes, é desafiador, né? Porque faz com que nós, enquanto evangelizadores, precisemos buscar de forma mais profunda esse melhoramento de quem nós somos, né? E que nós sabemos que nós não somos perfeitos. Nós temos os nossos momentos difíceis, nós temos os nossos momentos de dúvidas, nós temos os nossos momentos que a gente não dá conta, né? Tem os momentos que a gente fica chateado, que fica como qualquer ser humano, né? E ao mesmo tempo de fazer, não se colocar num pedestal, porque ninguém está. Então é um processo horizontal em que eu sou igual ao jovem, no sentido de que eu erro e me equivoco tanto quanto ele, pois estamos todos no mesmo processo evolutivo, mas que eu, como nesse momento, posso ter algumas ferramentas que ele, na idade terrena que ele tem, ainda não conseguiu observar, eu posso pontuar isso para ele, não no sentido de julgá-lo, mas no sentido de orientá-lo. E isso é excelente, né, Renata? Porque humaniza, né? Humaniza, né? Não tem até porque, às vezes, a pessoa fica, por exemplo, a Renata é perfeita, e de repente você, como todo ser humano tem seus momentos, a dizer, eu não quero mais porque ela não é perfeita. E realmente não é nenhum de nós, todos nós temos as nossas dificuldades, e isso é excelente porque, de certa forma, iguala a todos, como o próprio Evangelho, né? Todos nós somos iguais para a dor, né? Então todos nós somos iguais para o aprendizado, uns mais um pouquinho na frente, outros não, em algum momento. Outra coisa que eu acho assim, excelente. Quantos momentos nós aprendemos com as crianças, nós adultos, nós pais aprendemos com os nossos filhos? A gente tem que ter essa humildade de percepção, né? Então essa humanização é excelente para poder justamente tirar esses equívocos, esse pedestal, dizer, não, eu quero ser perfeita como ela, e ver que não existe essa perfeição, aí desmorona todo aquele castelo que foi construído na areia. Demais, e eu digo isso porque eu passei por isso, eu participo da evangelização desde pequenininha também, né, então na época minha, a evangelização começava com 4 anos, então desde pequenininho eu vou para a evangelização, e aí na juventude, o meu super evangelizador queridíssimo, teve um dia que eu vi ele fora da evangelização, né, então a gente estava acho que comendo cachorro quente e tal, e aí ele começou a agir de alguma forma ou falar algumas coisas assim que eu disse, nossa, mas será que é a mesma pessoa, né?
Porque eu tinha ele olhava ele de uma outra forma. E não que ele estivesse fazendo alguma coisa errada. Ele não estava. Ele só estava sendo ele mesmo, né? Só que aí é que entra a minha percepção, sabe? Que é a percepção do jovem sobre o evangelizador. Então, por isso é que o evangelizador ele precisa estar atento sobre o que ele está mostrando para o jovem, sobre quem ele é, né? E nesse mostrar quem ele é, que ele se mostre por inteiro. É claro que você vai se mostrar o seu melhor no processo evangelizador, mas que você mostre que você tem as suas dificuldades, que você erra e se equivoca quase que o tempo inteiro, como todo mundo, né? E, na verdade, nós estamos como evangelizadores, como trabalhadores, como divulgadores, porque somos nós quem mais precisamos. Então, eu não entendo a evangelização como algo que eu preciso fazer para ajudar alguém, né? Isso pode decepcionar algumas pessoas, mas eu não percebo assim, sabe? A evangelização, para mim, ela vem como uma tábua de salvação para me ajudar no meu processo de autoevangelização. E a partir do momento que aquele processo, aquele tema se torna algo em mim, eu consigo passar de alguma forma aquilo para o jovem. E tocar. E que não é tudo, porque eu não tenho todo o entendimento, eu não li tudo sobre aquele assunto, e eu sou um ser imperfeito que está buscando ainda vivenciar a teoria, né? Só que aí, quando você coloca essa verdade para o jovem, isso toca, né? Eu acho que isso toca. Assim como se a gente está com qualquer pessoa e ela traz a sua verdade, você se sente tocado, né? Então, a gente precisa lembrar que o evangelizador é um ser normal e, às vezes, até muito mais endividado e necessitado daquilo do que os próprios jovens que estão ali. E, Renata, e essas crianças, bem no começo você falou, a gente tem muita ocorrência de criança com ansiedade, ideação suicida, TDAH, né? Enfim, toda essa problemática no nível psicológico, psiquiátrico também. A evangelização também pode ajudar, acolhe também essas crianças, autismo. Com certeza. Desde a infância, inclusive, né? Inclusive, a Federação Espírita Brasileira, através do Conselho Federativo Nacional, a área de infância e juventude da Federação Espírita Brasileira está finalizando um material lindíssimo, que assim que ficar totalmente pronto, vai ter um curso nacional sobre esse, com vagas abertas para todos os estados. Eu já estou falando uma coisa que ainda não foi divulgada aqui em primeira mão, porque ainda não está pronto, mas a gente já teve acesso à parte do material, e é um material lindo, sabe, com curso mesmo, com momentos de conversa com neuropediatras, com psicólogos, com psicopedagogas, né, todas espíritas evangelizadoras e que organizaram esse curso para a Federação Espírita Brasileira em relação a esses processos, como acolher a criança com algum déficit mental, com autismo, como acolher o jovem nesses momentos delicados tanto da ideação suicida quanto da depressão, da ansiedade, né? Porque tudo isso passa não só por acolher o jovem, né? É preciso que a família ela faça parte do processo. É preciso que a família esteja presente, né? Nesse processo e queira se comprometer com aquilo, né? Não é uma tarefa só do evangelizador ou da casa espírita, é esse tripé aí. E aí, já que você tocou na família, Renata, vou falar antes da pandemia, né? Porque agora não tem, porque está muito online, né? Mas as famílias levavam suas crianças, seus jovens para as casas espíritas, fazem parte desse processo? Olha, em ou há relação uma resistência? À infância, eu acho que em relação à infância, isso é algo mais observável,
né? Então a gente vê mais famílias agregadas na evangelização com crianças. Já com o jovem, isso já muda um pouco de figura, né? Primeiro porque alguns jovens vão procurar a casa espírita sem a anuência dos próprios pais, no sentido de não querer, né? Mas de que o jovem quer observar uma outra religião e os pais não estão afinizados com aquela religião, não que o pai não deixe, né? Então, isso torna o processo de evangelizador um pouco mais solitário para aquele jovem, né? Mas, mesmo assim, nós temos jovens que, em percebendo e sintonizando com essa amplitude da doutrina, conseguem levar esses conceitos de uma forma mais tranquila aos pais e acaba amenizando essa dificuldade que a família tem de entender o processo evangelizador, né? Mas, do ponto de vista geral, né, assim, olhando muito geral, a gente... eu não consigo te dar essa resposta assim muito especificamente. Não, sim, né? sim, é só modo geral mesmo. Pois é, o que eu observo é que muitas vezes a família, e mesmo a família espírita, né, pai, mãe ou mãe espíritas, negligenciam um pouco o processo evangelizador. Pois é a percepção que eu também tenho. Eu participo da evangelização, não como evangelizadora, mas como espírita, levando os filhos para a evangelização há muitos anos. O meu filho agora, o meu mais velho, tem 25, e eu já levo há muitos anos. Ele depois, quando em torno assim dos 16, não quis mais ir para a evangelização, se sintonizou, e acabei respeitando, porque ele já estava um pouco maior. Mas, pequeno, a gente tem que realmente levar. Como a Renata bem falou, a gente não pergunta se ele quer estudar, se não quer ir para o médico, a gente leva. Da mesma forma, a evangelização. Eles pequenos, com menor entendimento, a gente leva. Estando maior, quiser continuar seguindo, ótimo. Não quiser continuar seguindo, a gente também tem que começar a passar a respeitar e vigiar, né? Porque não é só respeitar também, não. Se tu estiver começando a puxar a corda para o outro lado, a gente puxa de volta. Enfim. Mas aí, Renato, o que eu quero te dizer é que realmente, com os pequenos, a gente vê uma participação maior, até mesmo porque tem que levar, né? Em muitas casas a evangelização geralmente é no horário da palestra, então os pais ficam na palestra, a criança fica na evangelização, ou se é no horário diferente, leva, mas os jovens, muitos eu vejo às vezes só deixando e não participa, não fica lá, deixa, só vem buscar, aí fica meio puxado realmente esse trabalho truncado e a gente acaba vendo reflexo na sociedade, né? Porque, francamente, eu acredito que você vai concordar comigo, que a evangelização é uma grande vacina que a gente oferece aos nossos filhos, às nossas crianças, aos nossos jovens, para tudo que está aí. Como Jesus disse, buscai a porta estreita. A porta estreita ela é tão estreita, ela é tão difícil, a do mundo é tão larga, é tanta coisa para essas criaturas se perder. E a evangelização é essa vacina para eles buscar essa porta estreita e não se perder nesse mundo, né, Renata? Amém. É isso aí, concordo com você. E é claro que quando, depois de uma certa idade, né, a gente vai tendo que deixá-los mais à vontade, né, para escolher, para refletir, mas sempre é importante, mesmo nesses casos, enquanto esses jovens, né, isso já é um recado para as famílias permanecerem nas nossas casas, sobre os nossos cuidados, pelo menos o evangelho no lar, a leitura de um bom livro, né, e toda essa percepção de o que é a vida, né, então, através do nosso exemplo, das nossas atitudes, porque acho que a gente, às vezes, dentro até do movimento espírita, às vezes a gente tem um olhar que ainda é muito julgador, né? Que ainda é muito ferino, muitas vezes, com o outro, né? E então, nessas pequenas questões, às vezes foi um desentendimento que o jovem teve, ou alguma pequena coisa que ele não entendeu, ou foi mal interpretado, e aí aquilo passa a afastar aquele jovem, né? Então é importante que a gente, quanto família, a gente perceba o que aconteceu, será que houve alguma questão? Algumas vezes não,
possibilidade do próprio jovem dizer não quero mais. Mas outras vezes sim, existe alguma coisa ali que se a gente resgatar, reatar, esse jovem consegue de novo voltar para aquele local onde ele antes se sentia acolhido, né? E outras vezes também é conversar com o próprio evangelizador, de dizer, olha, não sei o que está acontecendo, mas minha filha não está mais querendo vir, já perguntei dela o que é, o que será que pode estar acontecendo? Porque às vezes aí o evangelizador tendo esse retorno, ele consiga fazer uma autoavaliação, né? Será que eu estou precisando tornar as minhas aulas mais didáticas? Será que eu estou deixando todo mundo falar? Será que é nesse momento? Será que eu estou colocando, sendo muito enfático em algumas questões, dizendo, agora eu só vejo falar, agora você não. Então tem todas essas questões, né? Tanto que eu lembro disso muito claramente, há alguns anos atrás, logo que eu cheguei aqui, que aí chegou uma mocinha nova na evangelização, né, da juventude, e eu, muito tranquila, eu disse assim, e aí, você quer falar? E eu disse assim, você quer falar? E ela travou naquela hora. E eu senti que ela travou. E aí, na hora que ela travou, eu disse, não, tudo bem, você não precisa falar. Vamos ver quem é que quer falar, né? E, na verdade, quando eu disse, e você quer falar? É porque ela se posicionou de uma forma que eu achei que ela ia querer falar. Eu sei que essa mocinha passou o mês inteiro depois sem aparecer no centro espírita. Eu falei, meu Deus, que eu fiz? E eu disse, não acho que foi isso. Eu acho que ela não se sentiu muito, né, invadida ali, né? E ela era muito tímida. Então, aí depois, com o tempo, eu conversando com o pai, que ia na evangelização e tal, ele disse, olha, traz ela de volta. Aí depois ele trazia ela na palestra, eu dava um oi para ela e tal. Aí foi o tempo que ela foi retornando e entendendo que ela podia confiar em estar ali, né? Então, daí, de novo, vem esse olhar do que está acontecendo, né? E, às vezes, naquela correria da evangelização, o evangelizador pode não ter percebido. Quantas vezes já não pode ter acontecido comigo, de novo eu não percebi, né? Então daí é que vem a importância da família, de entender por quê, o que aconteceu, por que afastou, como você se sentiu, e dar esse retorno para quem está à frente desse processo dentro da salinha da evangelização, que é o evangelizador. Certo. E essas crianças que têm uma percepção mediúnica, como é que a evangelização trata? Bem, na verdade, em relação a essa questão, né, a gente sabe que todos nós, né, somos médiums, né, e nesse primeiro período de 0 a 7 anos, a gente está mais lá do que cá, né, porque é só aos 7 anos, de acordo com o André Luiz, né, e das suas obras, em que há esse total ligamento do perispírito com o corpo. Então, é natural, tá, que a criança, ela tenha visões, ela tem um amigo imaginário, né, então o amigo imaginário é assim, né, da maioria das vezes, o seu amigo espiritual, alguém que ela está vendo, e isso não necessariamente quer dizer que essa criança, ela será um médium ostensivo, tá, então não é toda criança que vê que vai ser o Chico, o Divaldo, ou qualquer outro médium que permaneça com esse sentido mais apurado do que quando tinha na primeira infância, tá? Mas todos nós, na primeira infância, temos isso mais acurado, certo? Então, em relação à mediunidade em si, no sentido de ver, ouvir espíritos, é tratar com a naturalidade que se deve tratar a mediunidade. Nós somos espíritos, uns encarnados, outros desencarnados. E devagarzinho explicando isso para essa criança como a questão do balão. Então a gente pode fazer isso em casa, né? O ar, ele está aqui, ele está com a gente, assim como esses seres que só perderam o corpo. Então nós convivemos junto, o ar está aqui comigo, né? Assim como esses seres que partiram antes de nós. E que, na verdade, aí é que vai entrar o evangelho no lar. A importância do evangelho no lar para garantir para aquela criança a proteção para que aqueles que em algum momento ela veja sejam aqueles que não estejam ali para zombar dela, para dificultar esse início do processo reencarnatório. Porque aí a gente vai para uma outra questão, que é o processo da obsessão, né? Obsessão infantil, infanto-juvenil. E que nesses casos, como é que a gente então acolhe? A gente precisa acolher a família, o jovem,
a criança, o jovem e a família, né? E aí, para isso, a evangelização não vai contar só com a evangelização, ela vai ter que contar com o apoio da família no evangelho no lar, ela vai ter que contar com o apoio do atendimento fraterno da casa espírita, o apoio da área de mediunidade da casa, o apoio da área de estudo da casa, para acolher esses pais que precisam entender melhor esse processo, né? E tratar também com a naturalidade que deve ser tratado, porque nós somos espíritos imperfeitos que ainda trazemos e estamos resgatando delicadas situações de outras vidas e que alguns, né, querem chegar aqui e cobrar de uma forma ainda um pouco incerta, difícil, né, ao invés de ser pelo processo reencarnatório, mas pelo processo obsessivo, algumas dívidas que ainda estão em aberto, né. Então que a gente, enquanto, e se falando para aquela família que nesse momento tem, né, um caso desse em casa, né, se já está na casa espírita, né, primeiro, se não está, é procurar uma casa espírita, procurar o dia que existe o atendimento fraterno nessa casa espírita, pode levar a criança, o jovem consigo, conversar com quem estiver ali, passar a fazer o evangelho no lar, e quem não sabe, provavelmente deve ter uma live sobre isso aí, ou vai ter, né, não? Aí clica aí, né, aí coloca aí, sobre isso, né, de como fazer, o que é o evangelho no lar, e também de participar desses estudos dentro da casa espírita, colocando a criança na evangelização e os pais entrando no estudo. Mesmo que não seja, mas eu não sou espírita, o meu filho está tendo isso, então a gente sabe que mediunidade, que processo obsessivo, independe se a pessoa é espírita ou não, acontece com qualquer um de nós, né? Somos espíritos e, portanto, temos essas questões. É mais no sentido de entender o processo de ir tratar com a devida naturalidade que ele pede, né? Isso, e entendendo, passar a tentar vivenciar as situações da vida de uma forma diferente, porque muitas vezes a gente leva muito estresse para casa, a gente discute em casa, a gente janta, almoça, toma café da manhã com a televisão ligada, falando aquele bando de coisa, que fulano morreu, que não sei quem, não sei para as quantas, e tudo isso são energias que estão entrando na nossa casa, e aquelas notícias, elas são, aquelas pessoas que estão ligadas ali, elas vão ficar ali circulando naquela notícia, naquela briga, naquele momento de desentendimento. Então, o entendimento do processo obsessivo e da mediunidade também vem trazer para a gente, se a gente, de novo, né, se a gente entendeu, a gente passa a sentir e vai agir diferente. O que é o agir diferente? É a gente passar a ter uma higiene do sono, é a gente observar quais canais a gente está assistindo na TV, que músicas que a gente tem ouvido nesse processo que a gente vai se desligar do corpo, quais tipos de conversa a gente tem tido ao longo do dia, o que o nosso filho tem visto lá no YouTube antes de dormir, o que é que de manhã a minha pequenininha de tantos anos vê? Será que ela só fica no tablet o dia inteiro? Será que ela tem um momento de ludicidade? Será que ela tem um momento para brincar? Será que eu estou fazendo parte dessa brincadeira com ela? Então é uma série de coisas, né, que pequenos conhecimentos dentro da doutrina fazem com que a gente reflita mais sobre como nós estamos levando a vida. Certo, verdade, concordo plenamente. Vamos a mais um breve intervalo e já que a gente volta. A chuva vai cair com Flor de Luz. A chuva vai cair. A chuva vai cair. A chuva vai cair. Cair de lá do céu. Cair de lá do céu. A água vai correr. A água vai correr. E vai molhar o chão. E vai molhar o chão. O rio vai encher. O rio vai encher. A água eu vou beber. A água eu vou beber. A planta vai crescer. A planta vai crescer. A fruta eu vou comer. A fruta eu vou
cair. A chuva vai cair. A chuva vai cair. A chuva vai cair. Cair de lá do céu. Cair de lá do céu. A água vai correr. A água vai correr. E vai molhar o chão. E vai molhar o chão. O rio vai encher. O rio vai encher. A água eu vou beber. A água eu vou beber. A planta vai crescer. A planta vai crescer. A fruta eu vou comer. A fruta eu vou comer. A chuva vai cair. 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 Voltamos após esse breve intervalo. Renata, minha querida, nosso último bloco, eu gostaria que você fizesse as considerações finais com relação ao tema e falasse da sua casa espírita. Mas antes disso, esqueci de falar no bloco anterior, a gente tem um programa especial explicando sobre como fazer o Evangelho no Lar. Está aqui linkado com a Cecília, explicando tudinho como a gente pode fazer o Evangelho no Lar, quais os benefícios do Evangelho no Lar. Fica a dica, pode assistir, que está na nossa página do YouTube, assim como todos os outros programas produzidos pelo Grupo Divulgar. Agora sim, Renatinha, fale sobre as suas considerações finais. Olha, André, eu só queria agradecer, né, o espaço e que o Divulgar tem dado, né, e tem sido realmente muito gostoso trocar essas ideias e aprender com vocês ao longo desse período que tem trazido tantas pessoas legais para conversar sobre assuntos importantes, né. E em relação à evangelização, eu queria, né, só posicionar a todos que a gente tem dentro da Federação Espírita do Maranhão, né, a área de infância e juventude, que acolhe, né, e que está ali para acolher, para apoiar as casas espíritas de todo o estado do Maranhão, né? A gente acabou de fazer um encontro de evangelizadores espíritas só de juventude, foi o primeiro encontro de evangelizadores espíritas de juventude do estado, e a gente reuniu seres muito queridos, justamente para que a gente desse esse impulso maior nesse período de transição da pandemia para o retorno das casas, né? E foram momentos assim de muita troca. E a federação segue fazendo essas ações e esses acolhimentos. A gente também mantém um grupo de estudo continuado, tá, dos evangelizadores espíritas, toda quarta-feira, a partir das 21 horas. Quem coordena esse grupo de estudo é a Rosalina, e a cada semana vai alguém novo para tratar sobre um assunto especial, tá? Então, aqueles que estiverem interessados, aqueles que quiserem participar, que são do nosso estado, às vezes que não, mas quiserem participar, é só falar com você e depois você me repassa, que eu repasso para a Rosalina sobre essas questões, tá? E já também, né, a gente também tem em relação à juventude, né, nós temos a Combrage, que é a Confraternização Nacional das Juventudes Espíritas, organizada pela FEB, e que vai acontecer esse ano online, dia 13 de novembro de 2021, através do YouTube. Então, quem quiser saber mais, é só seguir a página da área de infância e juventude da Federação Espírita do Maranhão no Instagram, que chama @soujovemespírita.ma, tá? Sou Jovem Espírita MA. E aí lá a gente divulga esses encontros e tudo mais, certo? Faz essas trocas com a juventude e com os evangelizadores. E já em relação às evangelizações espíritas, né, a gente tem várias casas algumas que já retornaram de forma híbrida e outras que ainda estão online. E muitas que infelizmente deram uma baixadinha assim nesse período de pandemia, né, e que agora estão se reorganizando para voltar. Então, a gente já está quase no final do ano,
Então, a dica e a sugestão que eu deixo é que cada pai, cada mãe, cada avô, cada tio, cada irmão que tenha um menorzinho, um jovem na sua casa e que queira proporcionar para ele esse olhar um pouco mais amplo sobre a vida, que busque ofertar o processo evangelizador. Não só dentro da casa espírita, mas no lar, através das nossas atitudes como pai, como mãe, como irmão, né? E dentro da casa espírita, contando com os evangelizadores, certo? Certíssimo, minha querida amiga. Eu só tenho de agradecer a oportunidade de nos ajudar a trabalhar esse tema tão importante e que, vamos dizer assim, não tão muito falado, não tão muito divulgado, que é um grande auxiliar às famílias nesse momento de dificuldade que a gente passa. E eu, como mãe, digo a vocês que que tudo aquilo que os nossos filhos aprendem na evangelização, em momentos cruciais da vida, vão gritar na consciência deles. Conheço pessoas que pensaram em se matar e que no momento crucial que estava lá tentando, a musiquinha da evangelização veio na cabeça e a pessoa desistiu. São N histórias vamos dizer assim, que glorificam esse trabalho que faz tão bem ao próprio criança, aquele que está sobre a nossa tutela, como a nossa família, né? Que quantas famílias se destroem por essas dificuldades que o mundo traz e que acabam entrando no nosso lar, não por invigilância, mas é porque está aí à disposição e um momento ou outro acaba entrando e a gente não está, vamos dizer assim, guarnecido, porque não tem essa vacina que protege, que é o conhecimento do Evangelho de Jesus, que é passado, que, como a Renata bem falou, vem aqui, passa para cá e vem para cá, para a gente poder agir como Jesus nos mostrou, nos exemplificou, e é o caminho, é a verdade, a vida para todos nós. Minha querida, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. E a vocês, queridos ouvintes, muito obrigado por mais uma companhia neste sábado. Até o próximo, paz e alegria a todos, e continue ouvindo a Web Rádio, que está no ar 24 horas por dia. Você já sabe. Tchau. Você ouviu o que é o Espiritismo?